Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios ainda envolvendo a progressão geométrica, né, dando continuidade à aula 4. Né? Então, exercício 11. Numa PG, o segundo termo é igual a 4 e o sexto termo é igual a 1024. Escreva essa PG. Tá? Uma observação aqui. Ó. Esse exercício aqui é o mesmo exercício número 7 da aula 4, só que resolvido de outra maneira. Né? Então, se vocês derem uma olhada na aula anterior, na aula 4, o exercício 7 é o mesmo exercício. Lá foi resolvido de uma maneira, aqui nós vamos resolver de outra maneira. Tá? Então, vamos escrever aqui ó, o segundo termo, que é o 4, e o sexto termo, que é o 1024. Então, veja o seguinte, ó, nós vamos partir do A2, do segundo termo. Ó. Se eu pegar o segundo termo e multiplicar pela razão, eu obtenho o terceiro. E o terceiro vezes a razão vai dar o quarto termo. O quarto termo vezes a razão vai dar o quinto. E o quinto vezes a razão vai dar o sexto. Então, eu posso dizer que eu posso escrever o sexto A6 a partir do A2, multiplicado por Q elevado a 4, ó, porque eu tenho 4 razões multiplicadas entre si. Então, ó, o A6 é o A2 vezes Q na quarta. Então, essa é uma maneira também de resolver, né, exercícios que o exercício dá dois termos dentro da progressão, né, e eu quero achar, por exemplo, a razão da progressão. Então, eu posso escrever a partir de um termo para achar o outro. Tá? Então, eu vejo quantas razões eu tenho que multiplicar até chegar no outro. Então, o A6 é 1024, o A2 é 4 e Q na quarta. Tá? Então, Q na quarta é 1024 dividido por 4, Q na quarta é 256 e Q é mais ou menos raiz quarta de 256, ou seja, Q é igual a mais ou menos 4. E agora o exercício ficou praticamente que nem o outro, né? Nós temos que achar agora o A1, tá? Já que eu quero escrever toda a progressão, né? Então eu vou pegar primeiro quando o Q é 4, porque como eu tenho duas razões, eu vou ter duas progressões. Né? O exercício não diz se ela é uma progressão crescente, decrescente, né? Então qualquer razão serve aqui. Então se Q é 4, né? O A1 vezes Q é 4, ou seja, A1 vezes Q é o A2, ó. A2 é A1 vezes Q. Como eu tenho o A2, que é 4, tá? E o Q, que é 4, então A1 vezes 4 é 4, o A1 é 1. Tá? Agora, quando o Q é menos 4. Aqui, como eu tenho A1 e tenho o Q, eu posso escrever a progressão, pois a resposta a gente vai escrever. Agora, pegando a razão negativa, mesma coisa. A1 vezes menos Q, menos 4, que é o Q, é igual ao A2, que é 4. Então, A1 é igual a menos 1, 4 dividido por menos 4. Então, quando a razão é menos 4, o primeiro termo é menos 1. Então, a resposta, ó, se a razão é 4, nesse caso, o primeiro termo é 1, aí eu vou multiplicando. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, 64 vezes 4 é 256 e assim por diante. Tá? Agora, se a razão é menos 4. Se a razão é menos 4, o A1 é menos 1. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 4 é mais 4, 4 vezes menos 4 é menos 16, menos 16 vezes menos 4 mais 64, 64 vezes menos 4 dá menos 256 e assim por diante. Aqui deu uma progressão geométrica crescente e aqui deu uma progressão geométrica oscilante ou alternante. Barbadinha. Exercício 12. Ó. Inserir três meios geométricos entre 2 nonos e 18. Nas primeiras aulas a gente já fez um exercício de inserir meios geométricos ou interpolar meios geométricos. Significa que eu quero colocar três termos entre o 2 nonos e o 18, que junto com o 2 nonos e o 18 formam uma PG. Então é isso aqui. Ó. O primeiro termo é 2 nonos, o último é 18, e entre eles tem três termos. Tá? Então o A1 aqui é o 2 nonos, o número de termos é 5, ó, tá? Porque eles vão entrar na PG, e o A5 é 18. Basta achar a razão. Ó, tá? Então A5 é A1 vezes Q na quarta. Tá? Então, substituindo, ó, o A5 é 18, igual ao A1, que é 2 nonos, vezes Q na quarta. E aqui o 9 vai multiplicar o 18 e o 2 vai dividir. Ó. Então, o Q na quarta vai dar 81. Ó. Tá? Porque ó, o 2 dividindo 18 aqui, 18 dividido por 2 dá 9. E 9 vezes 9 dá 81. Tá? E que é mais ou menos a raiz quarta de 81. Tá? Então, que é mais ou menos 3. Então, eu tenho duas razões aqui também. Tá? Como o exercício não diz como é que é a progressão, então os dois vão servir. Ó. Tá? Então, resposta, se Q é mais 3,
Tá? Eu vou multiplicando a partir de 2 nonos. 2 nonos vezes 3 vai dar 2 terços. 2 terços vezes 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Chegou no 18. Agora, se Q é menos 3, daí eu vou multiplicar começando pelo 2 nonos. 2 nonos vezes menos 3 dá menos 2 terços. Menos 2 terços vezes menos 3 dá mais 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 3 dá 18. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 13. Ó. Numa PG, a diferença entre o terceiro termo e o segundo termo é 36. E a diferença entre o sexto termo e o quinto termo é 2.304. Escreva os 6 primeiros termos da PG. Então vamos montar aqui o problema disso. Ó. Diferença é subtração, né? O resultado da subtração. Então a diferença entre o terceiro e o segundo é 36. E a diferença entre o sexto e o quinto é 2.304. Então, ó, o A3 menos A2 é 36. Diferença entre o terceiro e o segundo. Tá? E o A6 menos A5 é 2.304. A diferença entre o sexto e o quinto. Então isso vai dar um sistema. Tá? Então nós vamos substituir aqui o A6, o A5, o A3 e o A2 em função do A1 e da razão. Ó. Então, ó, começando pela de baixo, ó, o A6 é A1 que é na quinta. Tá? O A5, ó, A1 que é na quarta. Então, A1 que é na quinta menos A1 que é na quarta é 2.304. O A3 ó, é A1 que é na 2, menos o A2, que é A1 que, igual a 36. Então, tem um sistema com duas incógnitas, né, e duas equações. Tá? Aqui nós vamos colocar em evidência. Veja que A1 que é na quinta e A1 que é na quarta, o A1 é fator comum e o que é na quarta também. Então vai ficar 1 que é na quarta que multiplica Q menos 1. Veja, A1 que é na quinta dividido por A1 que é na quarta é Q. Menos A1 que é na quarta dividido por A1 que é na quarta é menos 1, igual a 2.304. E aqui os fatores comuns são o A1 e o Q. Ó. Então vai colocar em evidência o A1 e o Q. A1Q2 dividido por A1Q é Q. E menos A1Q dividido por A1Q é menos 1. Então veja que ó, dá para simplificar isso aí tudo. Ó, né? Quando eu vou dividir. Ó. Então vou dividir as duas equações entre si. Divide o primeiro membro entre si e o segundo membro entre si. Então o A1 simplifica, o Q menos 1 simplifica. E Q na quarta dividido por Q, né, vai dar Q na terceira. E 2.304 dividido por 36 é 64. E Q é a raiz cúbica de 64, ou seja, Q é igual a 4. Tá? Barbadinha. Ou a gente pode também decompor 64 aí, né? Então vocês vão ver que vai dar a razão Q é igual a 4. Como a gente achou a razão, veja, eu quero escrever os 6 primeiros, eu preciso do A1. Então nós vamos pegar uma das equações aqui e substituir o Q. Vamos pegar essa segunda que é mais simples aqui, ó, 1Q2 menos A1Q igual a 36, substitui o Q, fica 1 vezes 4 ao quadrado, menos A1 vezes 4 igual a 36. Aqui vai ficar 16A1 menos 4A1 igual a 36. 16 menos 4 dá 12A1 igual a 36. E A1, 36 dividido por 12, que é 3. Então, como eu tenho um A1 e tenho a razão, eu posso montar a sucessão, né? A PG. Então, o primeiro termo é 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Vezes 4, 192 e assim por diante. Então, tem aqui os 6 termos. Tá? Barbadinha. Exercício 14. A sucessão x, x sobre 2, raiz cúbica de x, é uma progressão geométrica. Calcule x. Então, esse aqui é um exercício clássico, né? Eu tenho 3 termos sucessivos, aqui tem uma variável comum a todos, então eu vou aplicar a definição, né? O segundo termo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Né? Ou o terceiro dividido pelo segundo é igual ao segundo dividido pelo primeiro. Então, raiz cúbica de x dividido por x sobre 2, aqui, ó, é igual a x sobre 2 dividido por x. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho x sobre 2 vezes x sobre 2, eu multiplico os meios, é igual ao produto dos extremos, ó, x vezes raiz cúbica de x. Aqui x sobre 2 vezes x sobre 2 dá x2 sobre 4. E aqui eu vou obter produto de potências de mesma base, então eu estou transformando a raiz cúbica de x em potência, ó, é x elevado a 1/3. E x vezes x elevado a 1/3, eu vou conservar a base e somar o expoente, aqui é 1 mais 1/3. Então vai ficar x2 sobre 4 igual a x na 4/3. 1 mais 1/3 é 4/3. Tá? Então, ó,
Como aqui tem mesma base x, eu troquei aqui uma maneira de pensar, pensando que aqui é 1 aqui embaixo, e faz de novo o produto dos meios extremos. Então, x2 vezes 1 aqui é x2, e 4 vezes x na 4 terços é 4x na 4 terços. Só que eu já deixei o x na 4 terços no denominador e o 4 ficou no lado direito. Eu troquei esses dois de lugar, assim, vamos dizer. Está dividindo, vai multiplicar, e aqui está multiplicando, vai dividir. Aí eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e diminui o expoente. Tá? Então, 2 menos 4 terços. Isso vai dar 2 terços. Então, x elevado a 2 terços é igual a 4. Tá? E aqui agora eu vou transformar em raiz. Ó, tá? X elevado a 2 terços é a raiz cúbica de x ao quadrado. Lembra que o denominador da fração do expoente é o índice e o numerador é o expoente. Tá? Então, para eliminar esse radical, nós vamos elevar os dois lados ao cubo, aí vai cancelar aqui. Tá? Aí vai ficar x ao quadrado. Ó. Então, x ao quadrado é igual a 4 na terceira, que é 64. E x é mais ou menos a raiz de 64, que é 8. Tá? Então, resposta, né? X é igual a mais ou menos 8. Né? Pode ser mais 8 ou menos 8. É para apenas calcular o x. Veja que os dois servem, ó, tá? Porque aqui tem raiz cúbica, e raiz cúbica de número negativo existe. Tá? Não tem problema nenhum. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o seu comentário e divulgue nossas aulas para os colegas. Tá? Pois na próxima aula vamos continuar ainda o estudo de PG.